E aí, meus amigos, como é que vão? Tudo tranquilo, tudo uma boa? Hoje eu vou fazer uma clonagem. Tive o prazer de gravar uma entrevista com o Jean Reis no programa da Rádio, TV e Jornal Destaque de Esteio. E lá pude falar sobre um projeto social e cultural que eu pretendo apresentar para prefeituras das suas respectivas cidades, tá? Em especial Esteio e Porto Alegre, que são cidades do meu coração. Porto Alegre, cidade onde eu nasci e vivo. Esteio, onde eu passei boa parte da minha vida. E o Jean Reis me deu essa oportunidade através da Rádio Destaque lá. Eu queria agradecer ao Jean Reis e ao seu Miguel Luz também, que me deram essa oportunidade. E eu pude falar sobre esse projeto, tá bom? Espero que vocês apreciem a entrevista. Eu vou colocar ela na íntegra aqui do meu canal também, tá? E multipliquem. Peço esse favor para vocês, multipliquem, repliquem esse vídeo até chegar nas autoridades, nos gestores, para que eles se incentivem a desenvolver esse projeto cultural que é tão importante, que pode tirar muita meninada aí do tráfico, da rua. Tá legal? Então vamos à entrevista. Gente, o programa Fala Cidade com um oferecimento de Ótica Reis. A ótica é nossa, é da nossa terra, é da nossa gente. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. E Sicredi, União Metropolitana. Aqui o seu investimento rende um mundo melhor. E você que deseja participar do nosso programa, você pode também acompanhar pelo canal do YouTube. Logo mais tarde nós vamos lançar na plataforma do YouTube. E agora o programa fica ao vivo e também você pode acompanhar em outros horários, em outros dias, aqui na plataforma da página do Facebook do Jornal Destaque. Jornal Destaque há mais de 55 anos comunicando e noticiando assuntos da nossa terra, assuntos da nossa cidade, assuntos que envolvem a história de Esteio, também de Sapucaia do Sul, e sempre trazendo aí informações do que vem acontecendo nos bairros, do que vem acontecendo na saúde, as boas notícias da nossa cidade. O Jornal Destaque você pode acompanhar também aqui pela página do Facebook do Jornal Destaque. Sendo assim, hoje eu quero convidar você para participar do programa e também ficar sabendo de um grande projeto de cinema nas escolas. Talvez você pergunte assim, como assim, Jean? Cinema nas escolas. Você sabe que hoje, né, todos nós temos o aparelho celular, uma câmera, né, e você pode montar, você pode ter aplicativos para montar um vídeo, montar um clipe, montar uma história, uma entrevista. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto, um projeto aí que está, vamos dizer assim, no forninho ainda para 2022 e conta com o nosso apoio, e principalmente você que pensa no futuro da nossa cidade, você que pensa no futuro do nosso estado, você que é uma pessoa que diz assim, olha, Jean, a gente tem que criar novos projetos, né, para ocupar a mente dessa gurizada, porque criativos eles são, né? A gente sabe que a nossa gurizada ela é muito criativa, mas a gente precisa então conduzir da melhor forma possível, porque são talentos, são jovens aí que têm a criatividade na veia e precisa então de projetos como esse que nós vamos conversar e vamos apresentar para você hoje alguns esboços desse projeto. E para isso, o nosso convidado todo especial hoje aqui nos estúdios da Rádio e TV Jornal Destaque, está aí ele na tela, Jairo Mendes, um grande amigo que nós já conhecemos, aí já estamos caminhando aí para o 2º ano, mas é aquele tipo de pessoa, de profissional, de gente como a gente, que quando tu conversa, né, já deve ter experiência disso, quando tu conversa com certas pessoas, parece que tu conhece ela há anos. E o Jairo Mendes é uma pessoa como essa. Eu conheci ele através do Paulinho Tchê, do Sina Fandangueiro, Paulo Sérgio Batista, e hoje está aqui para contar um pouquinho da história dele, dos projetos. Veio lá de Porto Alegre, ele que é aqui de Esteio. Jairo, bem-vindo. Como é que Obrigado vai, aí por aceitar o convite e conseguimos nos encaixar aí nessa agenda. Bem-vindo. Primeiro, eu queria te agradecer pela oportunidade que está me dando aqui, de poder estar aqui contigo novamente, a gente poder conversar, né, de novo. E tu vê como é que são as coisas, né?
essa história que vamos contar agora aqui, esse início de uma ideia, de um projeto que pode ser grandioso, ele, na verdade, ele foi pensado a partir do momento em que eu fui apresentado para ti. Sério? Sério. Bom, isso aí, primeira mão, não sabia. Porque qual foi a questão, né? Eu sou porto-alegrense, mas vivi a minha vida toda aqui em Esteio, né? Cresci, casei, tive filho, meus filhos moram aqui, meus pais moram aqui, irmãos moram aqui. Eu tenho uma vida aqui, né? Uma vida de trabalho, de estudo, toda na cidade. Então a gente desenvolve um carinho, né? Esteio está no meu coração. E a gente tem aquela preocupação, né? Através de alguns políticos e personagens de Esteio, eu ouvia frases desses políticos, que eu tenho no meu coração também, diziam assim, ó, eu estou aqui, estou na política porque eu quero um futuro melhor para meus filhos. E aí, depois disso, passaram-se alguns anos, vieram outras gestões, a gente viu que não aconteceram algumas coisas que na minha concepção, deveriam acontecer para a cidade de Esteio. Esteio se desenvolve muito bem na área da indústria, se desenvolve na área do comércio, mas aquilo que, teoricamente, para um político não dá voto, não anda. Com toda a sinceridade, essa é a minha sinceridade. Sim. Que é educação e cultura. A gente precisa desenvolver, a gente só desenvolve um povo através da sua cultura, através da sua educação. E a gente vê algumas ações, né? Até alguns prêmios, teve gestores públicos que ganharam prêmios em Brasília, por ser uma cidade que ganhou um slogan de cidade educadora, tudo, mas ainda longe da gente ver aquele resultado, porque a gente só vê o resultado alcançado depois de alguns objetivos alcançados, né? Muito bem. Aí o Paulinho, nosso amigo, né? Paulinho, nosso amigo de anos, diz para mim assim, Jairo, tem um cara bom para Esteio aí. Tem um cara bom para Esteio. Eu disse para o Paulinho, eu tô igualzinho a ti, Paulinho, eu tô desacreditado, Paulinho. Não, Jair, tem um cara bom para Esteio, vou te apresentar ele, e eu só te apresentaria a ele porque eu sei que tu pensa como eu penso, e aí foi aí que te conheci, né? Eu conheci a tua história de vida, conheci o teu projeto de social, né, para a cidade, tudo. Me encantei com isso, e aí a gente se contamina, né? A gente se contamina com aquela motivação, né? Aquela motivação para, se vamos fazer um negócio legal para Esteio, né? O teu próprio slogan já diz isso, o teu próprio nome do programa já diz isso. As histórias que tu tem feito pela comunidade mostra isso. E aí tu começa a vir na tua cabeça aquela, poxa, então vou dar uma contribuída, né? E aí veio a ideia de juntar coisas que eu gosto para beneficiar o que a gente mais vê aqui, até porque eu fui casado com uma professora do município de Esteio, que infelizmente ela faleceu esse ano, e que coincidentemente, hoje, dia 15 de dezembro, é a data do meu casamento com ela. Vê que coisa interessante, né? 15 de dezembro em 1990 eu casei com ela. E infelizmente esse ano ela faleceu. Então eu vivi com uma pessoa que viveu a educação de Esteio por 30 anos, 30 e poucos anos, ela formou crianças que hoje são adultos aí, né? E eu acompanhei ela dava aula em escola de periferia, né? Então a gente percebia de perto as dificuldades que as crianças tinham de poder desenvolver a sua questão intelectual e educacional, né? Com poucas oportunidades. Aí quando a gente leva isso para a gestão pública, a gente vê assim que na questão do desenvolvimento cultural e educacional, tu tem aquele padrão, né? Vamos colocar lá uma oficina de capoeira, vamos colocar lá vamos botar o pessoal para andar de skate, vamos fazer o pessoal fazer umas aulinhas de violão. Lá, de vez em quando, um teatro, teve um coral, uma época aí, não sei se esse coral parou, mas teve um coral aqui na Casa de Cultura, muito bom, e parou por aí. Aí, juntei a minha paixão, né? Sou apaixonado por cinema, já fiz alguns trabalhos aí, e fiquei pensando, né? Vai ter um cara agora lá na Câmara de Vereadores agora que vai poder, né? Vai trabalhar, vai defender essa nossa bandeira aí. Aí veio a ideia, não é uma ideia inventada por mim, isso já existe, né? Existem festivais de cinema de celular em Brasília, existem festivais de cinema de celular em São Paulo, no Rio, Festival no Nordeste, de cinema de celular. De celular. Aí fui pesquisar como é que eles fazem, né? Então, o que acontece? Nosso maior problema
para fazer cinema antigamente era o equipamento, porque o resto a gente tinha. E caríssimo, né? Uma câmera comum para fazer um filme de qualidade hoje custa 300 mil reais, né? Então, e eu estou chutando, porque tem câmera mais cara que isso. Mas o que a gente tem hoje na nossa mão aqui? Hoje nós temos aqui aparelhos que conseguem fazer captação de imagem 8K. 8K é o que tu vê no cinema. Então tu tem na tua mão, tu tem na tua mão a ferramenta que faltava para fazer esse resto todo. Por quê? Qual é o outro resto que falta para fazer uma produção cinematográfica? Mão de obra. Então tu precisa de um escritor, tu precisa ter o cara que tem a ideia e aí ele escreve essa ideia. Tu precisa ter o cara depois que faz o roteiro, porque depois que tu tem a ideia e tu escreve a história, tu tem que adaptar isso para a linguagem cinematográfica. Então tem um outro cara que faz isso. Depois que tu tem isso na mão, tu tem seleção de elenco, né, atores, diretores, cinegrafistas, né, o cara que vai filmar. Esse cara que vai filmar tem que entender de fotografia. Tem que ter alguém que entenda de figurino, porque se tu vai fazer um filme de época, tu tem que fazer o teu figurino é de um jeito. Se tu vai fazer um filme que vai retratar determinado assunto, por exemplo, tem uma cena lá que é um tribunal de justiça. Então tu tem que conseguir um cara que tenha uma toga de juiz, um cara lá que tenha uma aparência de advogado, outra aparência de réu, né? Tu precisa ter um cara que entenda de figurino. Tu precisa ter um cara que a gente chama em televisão de maquinista, que é o cara que arruma o cenário para fazer uma cena interna, por exemplo, né? Um cara que entenda de luz, porque tu vai fazer uma cena na rua, a tua câmera vai captar a imagem de um jeito. Vai fazer uma cena aqui dentro da sala do estúdio, tem uma determinada iluminação. Exatamente. Tu tem que ter móveis. Daqui a pouco tu tem que fabricar móveis, tem que ter um cara que entenda disso. Aí vem o cara para fazer a trilha sonora. Tu tem que ter músicos, né? Então, quantos profissionais eu listei aqui? Eu listei 20 profissionais, para não citar outros vários. Exatamente. Transporte, pessoal do staff, o pessoal que faz a comida, faz o lanche para o pessoal gravar durante... A própria divulgação em si. Isso, depois vem a distribuição do filme. Material. Né? Então, o que acontece? Juntamos, numa obra cinematográfica, nós juntamos aí, 25 profissionais diferentes. O que isso tem a ver com estudante, com escola, com criança, com adolescente? É a oportunidade que uma criança vai ter, se ela for trabalhar em cima disso, ela vai ter a oportunidade de saber como é que funciona o mundo do cinema, que é um mundo encantador, né? É um mundo encantador. Basta ver um filme da Marvel ser lançado. E extremamente criativo, né? Extremamente criativo. Tu vai trabalhar várias áreas do desenvolvimento pessoal humano, né? Vai criar na cabeça dessa criança, desse adolescente, a possibilidade dele saber assim, puxa, eu posso ser um escritor, eu posso ser um roteirista, eu posso ser um ator, eu posso ser um diretor, né? É a oportunidade que ele tem. Se cria, né, nesse aluno uma disciplina, né? Exatamente. Ele vai criando possibilidades, vai abrindo possibilidades para ele. E ao mesmo tempo, isso é meio utópico da minha parte, mas ao mesmo tempo, tendo esse aluno nessa ocupação, e leva tempo para fazer um filme, não é de um dia para o outro, levam meses, tu tem esse aluno ocupado com uma coisa grandiosíssima. Por que eu chamo de grandiosíssima? Porque se tu faz uma gravação em vídeo, tu faz uma produção cinematográfica, aquilo está eternizado. Daqui 50 anos tu vai ver aquilo. Exatamente. Daqui 150 anos tu vai ver aquilo. Está eternizado. Então, isso é grandioso demais. Então, aí o que acontece? A gente pega tudo isso, pega toda essa ideia, para tornar isso motivador, válido, fazemos um festival. Então, nós temos aqui em Esteio, eu vou chutar 40 escolas, deve ser municipais. 33, né? Mas a média. Uma média, 33 escolas. Vamos lançar um festival para que cada escola faça um filme. Aí o que acontece? Vai se envolver o diretor da escola, o professor de português. Por que o professor de português vai se envolver? Porque ele vai ensinar o cara a escrever. Exato. Ele disse, olha, agora tu vai ver como é que faz um livro. Um livro tem que ter uma introdução, tem que ter os capítulos, tem que ter o final, o epílogo. Né? Tu tem que fazer um encaixe dessa história. Então, tu vai fazer a história desse jeito. O teu professor de português vai ensinar essa criança a escrever. Depois vem o roteirista, tudo bem, aí pode ser que não tenha alguém que entenda de roteiro, deve ter aqui em Esteio alguém que entenda de roteiro, que já trabalha com esse tipo de coisa.
ele voluntariamente pode se candidatar a palestrar sobre isso e dar umas aulinhas para... O próprio professor de história, né? Trazendo algumas noções, dependendo do tema que vai ser. Se nós tivermos professores de literatura, esse cara vai dar um norte pro cara, vai dizer assim, ó, quem sabe tu não segue essa linha desse escritor aqui, ó, que ele quis contar uma história mitológica, uma história, um registro, um documentário, né? Um clipe musical, né? Pode-se colocar esse festival em várias categorias, filme, curta-metragem, para não se estender, né? Porque um longa leva muito tempo, então um curta-metragem de 15 minutos a 20 minutos, um documentário. O que é um documentário? Qual é a importância de um documentário? Vamos contar a história do destaque, né? Aí vem a gurizada aqui, faz uma entrevista o Jean, entrevista o seu Miguel Luz, entrevista as pessoas, o seu Miguel Luz, ainda mais o seu Miguel Luz, né? Tem todo o museu aqui. O seu Miguel Luz é a própria história de Esteio, né? Para quem não sabe, o seu Miguel Luz, que é o proprietário aqui do jornal, tem aqui no complexo do jornal, né? Aqui nós estamos no ambiente da rádio e TV, aqui ao lado já tem o pavilhão do jornal e também junto tem um museu, né? Contando a história de toda a cidade de Esteio, antes de Esteio ser Esteio. Olha que maravilha. Para lembrar aí os nossos espectadores. Olha que maravilha. Então, daqui a pouquinho, a gurizada vem aqui, vem a Escola Flores da Cunha, por exemplo, nós vamos fazer um documentário sobre toda a história do Jornal Destaque e a importância do seu Miguel Luz para a cidade de Esteio. Outro cara que conta muitas histórias de Esteio, que sabe muito do arte, tem registros fotográficos, né? Tem tanta coisa rica que dá para fazer para essa cidade e que os alunos podem fazer, que os adolescentes e as crianças podem fazer em cima de um projeto que é um festival de cinema de celular. Aí eu quis dar uma melhoradinha nesse projeto que eu vi em Brasília, que eu vi no Rio, vi no Nordeste. Eles gravam no celular e editam no computador. Nem toda criança tem um computador em casa. Então é só pesquisar, vai lá na App Store e bota lá, editor de vídeo. Tem mais de 10 editores de vídeo. Então, tu grava no celular, tu edita no celular, né? Pode usar as características normais. Mas aí tem que ter um microfone bom. A gente consegue fazer filme com o próprio microfone do celular. E existem técnicas que tu pode melhorar a captação de áudio, a inserção de trilha, tudo direitinho. Então, eu falo com muita felicidade com isso e eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade de falar, Jean, porque torna a possibilidade de acontecer, se realizar esse tipo de coisa. Com certeza. Né? Se as autoridades políticas de Esteio, os gestores políticos que estiverem nos ouvindo agora aqui, se quiserem comprar essa ideia, vai ser uma coisa muito apoteótica e vai ser marcante para a cidade de Esteio, porque a gente pode desenvolver um trabalho durante o ano todo. Né? Então, começa o período escolar, vamos fazer o nosso festival de cinema de celular. Né? Então, paralelo às atividades educacionais, vamos pegar um grupo e vamos fazer esse filme. Durante o período, todo ano, vem um aprendizado, porque eles vão fazer o filme, mas eles vão aprender a escrever um livro, escrever uma história, vão aprender a fazer um roteiro, vão aprender a atuar. A gente tem uns espaços aí da Casa de Cultura, a Casa de Cultura, palco, né? 300 lugares. Exatamente. Provavelmente devem ter professores de teatro aqui, atores aqui em Esteio, que podem voluntariamente fazer isso. Eu estou falando voluntariamente porque esse projeto tem que ser voluntário. É óbvio que existe um custo, né? Em algum momento existe um custo. Por exemplo, daqui a pouquinho tem que trazer um Zé Adão Barbosa para falar sobre cinema, sobre teatro, que é um dos maiores nomes do nosso cinema e nosso teatro no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco tem que trazer alguém aí que precisa dar uma ajeitada para deixar o negócio bonito. Aí depois no final do ano faz um júri assim, um especializado e um popular, né? Escolhe-se o melhor filme e premia esse grupo de alunos com cursos de teatro, com curso de formação de roteirista, com curso de formação para diretor. Porque acaba envolvendo também as empresas, né? Isso. As empresas da própria cidade que podem atuar também de parceria. Vamos dar um exemplo. Temos lojas que vendem aparelho celular aqui, né? Essa loja pode dar um apoio para o aluno, né? Daqui a pouco o aluno quer fazer um filme, está cheio de ideia, mas aquele celular dele lá não grava. As instituições do próprio ensino, de um curso particular, técnico. Exatamente. Então, quer dizer, envolve a cidade toda. Exatamente. Envolve a cidade toda, desde o professor, do aluno, dos pais, os pais dando incentivo, os pais ficando orgulhosos de ver seus filhos
participando de uma obra cinematográfica. É um negócio que pode acontecer. Isso não era viável há 5 anos atrás. Exatamente. Há 5 anos atrás, a gente começou a trabalhar muito com câmera DSLR, né? Que é aquela câmera que o pessoal conhece como câmera fotográfica, só que ela também grava em vídeo. Por que o pessoal começou a usar DSLR? Porque a textura da imagem ficava muito parecida com a textura da imagem da tela do filme, gravado por câmeras apropriadas para isso. Então a DSLR ficou muito utilizada, né? Só que ela também era cara. Só o corpo da máquina, há uns anos atrás, custava 6, 7 mil reais, uma câmera boa. Aí tu vai comprar as lentes, tem lentes de 20 mil reais. Então isso era inviável há um tempo atrás. Hoje já não é mais. Hoje tu grava com celular com uma qualidade incrível. Tem algumas imperfeições na questão da lente da câmera? Tem, mas com técnica e com estudo tu consegue deixar do mesmo jeito. Por exemplo, a nossa imagem aqui tem uma câmera que não é uma câmera de celular, mas ela tem uma pequena angulação de grande angular, que é o que o celular tem. O celular tem essa questão da grande angular. Dependendo do jeito que tu posiciona o celular, tu deixa a cabeça do cara maior e o corpo menor, ou ao contrário, né? Agora, se tu aprende a trabalhar com posicionamento, ou seja, o fotógrafo, tem vários fotógrafos aqui em Esteio que sabem disso, né? Eles podem voluntariamente dar um curso de fotografia para a pessoa, para ela poder aprender a fazer enquadramento, né? Posicionamento de tela, né? Fazer a imagem ficar na posição correta para poder fazer com que aquela fala que vai acontecer entre um ator e outro aconteça de forma que seja bem entendível. Ou seja, é uma infinidade de coisas. E o que eu vejo também, Jairo, nesse sentido, propriamente, pensando já um pouquinho mais a longo prazo, muitos desses alunos, como tu falou, não propriamente dito, eles vão depois se encaminhar para uma área de cultura, uma área de cinema, uma área de teatro, né? De atuar, mas hoje nós sabemos que praticamente todas as empresas usam as redes sociais, né? Os profissionais autônomos principalmente. Então tá lá, ele vai precisar filmar em algum momento a loja dele, o escritório dele, ele vai precisar mais do que nunca hoje em dia, né? Essa comunicação, nós estamos usando agora a comunicação da live, né, do próprio programa para chegar aí na sua casa, onde você está nos acompanhando. Então, esse aluno, depois na própria profissão, ele vai também, em muitos momentos, usar a imagem dele para conversar com o cliente, para tirar alguma dúvida, né? Ou talvez fazer algo mais profissional para colocar ali no site da loja dele, do comércio dele. Então, ou seja, é algo que é semeado agora nesse projeto, mas essa criança, esse adolescente vai levar para a vida inteira. Para a vida inteira. E outra coisa muito legal que tu falaste agora, que cada vez mais nós estamos usando a nossa linguagem de audiovisual, né? Hoje em dia, pesquisas estão mostrando o tempo todo que tu consegue atingir o teu cliente da tua empresa através da linguagem audiovisual, né? Hoje em dia, tu não usa só mais a linguagem do texto, do gráfico, tu usa o vídeo, né? Até por uma questão de marketing, por exemplo, quando eu trabalho com vendas, por exemplo, quando eu quero mostrar para o meu cliente que ele pode adquirir o meu produto e ter certeza de que ele está fazendo uma boa compra, eu faço uma prova social, que é o que se usa muito em marketing. O que é a prova social? Nada mais é que o testemunho. Mostrar para o meu cliente. É um vídeo gravado que ele pode adquirir por um outro cliente dizendo que, olha, esse produto é muito bom, maravilhoso, estou utilizando ele. Ou seja, a linguagem audiovisual é uma linguagem que eu acho que vai se perpetuar e ganhar uma importância vital. Eu posso dar um exemplo rapidinho sobre isso? Por favor. Há uns bons anos atrás, eu preocupado com a questão do mercado de trabalho, eu pensei assim, tá cheio de agência de emprego aí, né? Mande o seu currículo. Aí tu pega e preenche um papelzinho lá. Os caras estavam dando curso de mandar currículo, essas coisas todas, e mandavam para as respectivas empresas de recursos humanos ou de recrutamento, né? Aí me veio a seguinte ideia. Eu sou um cara cheio de ideias. Daqui a pouco uma engata, né? Veio a seguinte ideia, assim, cara, em vez de que tá fazendo currículo por escrito, por que não fazer vídeo currículos? Isso faz mais de 10 anos, isso, tá? Essa ideia que eu tive faz mais de 10 anos.
Aí fui pesquisar para ver se eu não estava inventando alguma coisa, né? Uhum. Fui pesquisar e descobri que em Portugal isso já existia. Olha aí, ó. Há 10 anos atrás. E nos Estados Unidos, né? Que foi nos 2 países que eu consegui achar que já existem videocurrículos. Vídeos currículos. Aí procurei pessoas aí de empresas relacionadas ao mercado, fiz essa proposta, quem sabe fazemos essa parceria. O negócio quase andou, mas não andou porque tu precisa muita dedicação para fazer um negócio desse pegar. Porque as pessoas estão acostumadas com o currículo escrito, né? E também as empresas teriam que comprar a ideia, né? Olha só o que aconteceu esse ano. Olha o que aconteceu esse ano. Antes disso, passaram-se uns anos atrás, eu tenho 3 filhos que moram aqui em Esteio, né? O mais velho tem 27 anos e tenho gêmeos com 23. Aí, um dos gêmeos foi fazer um curso no Senac. Ele se formou em administração e foi dar uma extensãozinha de administração no Senac. E aí ele estava lá na mesma localização onde fica as faculdades Senac, né, fazendo o curso dele, e o final do curso era fazer um trabalho. Qual era o trabalho que ele tinha que fazer? Criar uma empresa. Olha aí. O grupo dele, eles tinham que criar uma empresa. E aí, como eu divido essas ideias meia doidas com meus filhos, né? O meu filho se lembrou disso. Se lembrou que eu tinha tido essa ideia de fazer vídeo em currículos. E ele pegou essa ideia e levou para o grupo aceitou e eles fizeram. Fizeram o trabalhinho, botaram 3 câmeras lá. Na feira, fizeram uma feira de apresentação de empresas, né? Então a pessoa assim, eu quero me candidatar a teu emprego. Ele ia para frente da câmera e ele fazia uma apresentação pessoal dele, né? Contava a história de vida pessoal e vida profissional dele e se candidatava ao emprego. Ele ganhou a feira. A diretora do Senac, eu estava lá porque eu fui lá dar uma forcinha para ele, puxar um pouco do saco do meu filho também, né? E aí a diretora do Senac disse assim, o senhor que é pai daquele menino ali? Eu disse, por incrível que pareça né? Porque meu filho tem quase 1,90 m de altura, né? E é bonito, né? É difícil de acreditar, mas eu sou pai dele. E aí ela disse assim, olha, é um rico de um menino, é uma rica pessoa, bacana, né? Porque ele se dedicou com carinho, fez aquilo com carinho. Muito bem, passou, né? Ele fez o trabalhinho dele, passou. Este ano, o irmão dele gêmeo, estava trocando de empresa. Apareceu uma empresa do ramo da saúde aí, da saúde bucal, para ele se candidatar a uma vaga de consultor de uma franquia. E aí o que aconteceu com ele? Ele pegou, vou fazer, ele recebeu um formulário para ele preencher lá, que seria o currículo dele, né? Daí ele se lembrou. Ele disse assim, eu não vou mandar currículo escrito coisa nenhuma, eu vou fazer um vídeo de apresentação pessoal da minha pessoa e vou mandar para eles. Aí já acaba sendo uma entrevista antecipada, né? Ele pegou, fez o vídeo, mandou por e-mail para a empresa, dali um pouquinho, liga a empresa para ele, seu Thiago, vamos fazer o seguinte, o dono da empresa está descendo aqui de São Paulo para cá e vai te entrevistar. Tá? Caramba. Princípio para vaga de consultor de uma franquia, né? Consultor de marketing, 23 anos. Aí ele foi para a entrevista e tudo ele me falando, pai, vou para a entrevista. Eu disse, vai lá, filho, vai com força que vai dar tudo certo, né? Tu vai para uma área boa aí. E aí a entrevista, disse que a entrevista era assim, disse que ele estava numa sala dividida por vidros e tinha uma galera assistindo. E aí começou a entrevista e ele começou a falar baseado naquele vídeo que ele tinha mandado. O dono da empresa disse que gostou muito dele, tudo apertou a mão dele, só amanhã tu recebe o resultado. Virou outro dia, ele estava numa expectativa, né? Recebeu um telefonema e o cara disse assim para ele, olha, Thiago, tu não vai ser contratado para a vaga que tu te candidatou. Tu vai se candidatar para ser gerente dos caras. Olha só. Olha só o que faz um vídeo, ou a coragem de fazer a oportunidade que ele viu ali. Ele resolveu fazer diferente, ele fez diferente dos outros. E ganhou uma oportunidade maior. Hoje ele está aí gerenciando sei lá quantas franquias, trabalha duro, ele chega muito cansado em casa, é produção o tempo todo, tem que botar a loja para cima, o marketing tem que funcionar, na área tem que funcionar. E aí a vida dele mudou. Que bacana. Entende? Então, eu estou citando isso como exemplo, claro, né? Estou puxando o assado do meu lado, meu filho, né? Orgulhoso que eu estou, mas eu estou puxando isso aí para poder dizer que é isso que pode acontecer na vida, que é exatamente isso que tu falou. Hoje, esse ano, 2022, se a prefeitura comprar, se as escolas comprarem a ideia, tu compraste a ideia,
Se todo mundo comprar ideia aqui, se juntar e vamos fazer esse negócio sem vaidade, sem querer ser pai da criança, sabe? Porque isso aí já existe. Exato. Ninguém está inventando nada, isso já está acontecendo em Brasília, no Rio, no Nordeste. Não querendo ninguém ser pai da criança. Se todo mundo apostar num projeto desse aí, sabe-se lá quantos Tiagos aparecerão na vida para fazer a diferença na hora de conseguir o seu trabalho. Né? Porque vão conhecer esse mundo, vão conhecer o mundo da obra cinematográfica, da sétima arte, de que existe muito trabalho para fazer um filme, é muito trabalho. E isso é uma coisa, já vou ler aqui os comentários do pessoal aqui, e isso é uma coisa que, falando da realidade da nossa gurizada na escola, muitos têm o sonho de ser um jogador de futebol. É verdade. Né? E esse sonho de ser um jogador de futebol, a gente não pode dizer que é um sonho que não vá se realizar, mas na realidade de muitas crianças é um sonho tão distante, né, que a probabilidade de uma cidade como Esteio, vamos lá, 90 mil habitantes, 18 mil jovens, 2, né, pode realmente ser algo diferente no que diz respeito ao esporte na área do futebol. E a gente vê projetos que realmente têm um fundamento que pode proporcionar algo tão educativo, algo tão realista, que vai gerar uma semente no coração desse jovem e tão perto. Porque o projeto que tu está trazendo, né, e aí vai o apelo para as autoridades, porque nós vamos realmente divulgar, né? O Pascoal está sempre acompanhando o programa, o Jaime, outro parceirão aí, para quem não sabe, o prefeito e o vice-prefeito aqui de Esteio, o prefeito é o Pascoal e o vice-prefeito o Jaime, e as empresas, né? Como nós estamos tocando nesse assunto, a própria Câmara de Vereadores, ou seja, as escolas, as professoras, os diretores que conhecem essa realidade, muito mais os pais que estão nos acompanhando, né, que sabe que a idade nessa transição é complexa, né? É verdade. E o pai e a mãe têm que trabalhar fora, não consegue dar aquela assistência, e hoje a gurizada está lá com o celular nas mãos e muitas vezes usando esse celular para algo que não é produtivo para o bem, mas às vezes é produtivo para as coisas ruins, né? É verdade. Então é algo que é muito real, né? É possível sim, e está muito próximo do dia a dia do que a nossa sociedade vive. Exatamente. Agora estou vendo aqui, ó, o Rafinha Nunes, ó, muito boa entrevista, fotografia é uma arte. Olha aí, ó, viu? Já temos um parceiro que comprou a nossa ideia. O Rafinha Nunes, bom dia, Rafinha. Ele colocou aqui, muito boa entrevista, fotografia é uma arte e ela deixa sempre o registro de momentos, épocas e pessoas que jamais sairão da nossa mente. Vídeo currículo, excelente possibilidade de apresentar um portfólio mais detalhado e visual de trabalhos realizados. Olha aí, ó, viu? Viu como as ideias vêm? E viu como as pessoas estão loucas para ter ideias boas, loucas para colocar para fora? Karine Reis, lá na Ótica Reis, está ligadinha conosco. A Irinês Helena, lá em Esteio, lá em Sapucaia. A Joana Maria, aqui de Esteio. A Charlie Pompeu, aqui de Esteio também. A Jaqueline Ribeiro, esposa do Paulinho Tchê, do Sina Fandangueira. Bom dia. Quem mais aqui? Rosa Maria, lá em Nova Hartz. Olha só, bom dia. Estamos juntos, que maravilha essa ótica. Eu recomendo, são pessoas de caráter, honestas. Somos clientes deles. Moro em Nova Hartz. Ô, dona Rosa, obrigado aí pelo carinho, pela participação. E quem sabe, hein, não podemos levar também esse projeto aí para Nova Hartz. Quero mandar um abraço aí para o ex-vice-prefeito Cléo, né, de Nova Hartz, um grande parceiro, um grande amigo, e que fez um belíssimo trabalho na cidade, né? E a gente sabe que a cidade de Nova Hartz, em termos de cultura, né, e educação, pensa-se muito, trabalha-se muito no futuro dessas crianças. E não só Nova Hartz, né, mas a gente, quando se fala de escola e principalmente nesse momento de retomada, né, porque é um tempo, né, Jair, que a gente pegou aí praticamente 2020, 2021, em termos de escola, 2 anos parados. Né? 2022, a gente começando com um projeto desse.
prejuízo irrecuperável para as escolas. De 2022, começando com um projeto. E começa com um negócio desse aí. Poxa. Eu queria fazer uma observação aqui. Vamos lá. Eu tenho conversado, eu tenho um canal de YouTube também, que eu já tive o privilégio de entrevistar o Jean Reis. Como é que é o canal? Meus Amigos. Meus Amigos. Canal do YouTube, Meus Amigos. Isso, tive esse privilégio de já ter o Jean 2 vezes comigo no meu canal. E eu comecei uma série de entrevistas com vereadores aqui de Esteio, né? Porque eu também gosto de deixar registrado isso, deixar registrado a história já ia deles. perguntar isso. A que pé está agora a expansão desse projeto? Então, aí eu tive a oportunidade pela primeira vez de falar desse projeto com o Marcelo Kohlrausch. Nosso vereador aqui. E ele gostou da ideia. Então, talvez ele seja um propagador. Então, eu vou fazer um apelo aqui que o Marcelo nos ajude a propagar essa ideia para os outros vereadores, porque eu já entrei em contato com alguns para fazer entrevistas, ainda não me deram respostas, ainda estou aguardando a resposta deles, mas enquanto isso, se o Marcelo puder nos dar essa força e também levar isso para o prefeito, né, como tu fizeste agora também, e para que a gente já comece a pensar nessa possibilidade, né, de fazer esse trabalho. Aí eu vou adiantar um assunto aqui, que eu comecei a fazer um filme de celular para poder mostrar para o gurizada que isso é possível. Sério? Então eu já conta aí como é que foi. Eu já tenho umas cenas gravadas, tá? Eu já tenho umas cenas gravadas. É um negócio meio engraçado. E aí eu precisava de gente muito para cima para me ajudar para fazer esse filme, porque é um filme que é um filme colaborativo, né? Não tem cachê para ninguém, porque eu estou gravando só para... Tu é o diretor, tu é o cameraman, tu é o roteirista. E que não, eu sou o ator também. Eu estou atuando. E aí quando eu estou atuando, quem tiver comigo na cena vai estar gravando para mim. A gente está fazendo assim, né? Que legal. Para poder mostrar que é possível fazer um filme de celular, né? Eu vou botar sonoplastia, vou botar dublagem, vou fazer tudo no filme. E algumas cenas eu já gravei. Eu aproveitei a campanha do ano passado, né, quando eu ia lá visitar o Paulinho e te visitar, e pedi pro Paulinho: Paulinho, tu me ajuda, eu preciso fazer uma cena. Eu preciso fazer uma cena que eu estou transportando. O personagem principal é um motorista de Uber. Motorista de Uber. Então entra no carro dele várias pessoas entram e falam alguma coisa engraçada, história acontece. Depois vai ter um fio condutor nessa história, né? E aí a gente monta isso, vai ser um curta de 15 minutos mais ou menos, e ele está sendo todo editado exatamente nesse aparelhinho aqui. Eu estou filmando nele e estou editando nele. Está tudo guardado aqui, estou armazenando as imagens todas. E depois que estiver prontinho, aí eu vou lançar, junto com o projeto, por escrito, o filme para apresentar para as autoridades, para vocês da imprensa, para todo mundo. Prova que é possível. Que é possível fazer. E aí o Paulinho participou. Caramba. O Paulinho participa do filme, mas é assim, Um abração, hilário. Paulinho. É hilária a participação do Paulinho. O Paulinho é uma figura. Dá para dar uma pitadinha aí só para... Ele faz um Galdério, né? Um Galdério. Ele faz um Galdério. Daí ele chama um Uber para carregar a cachorrinha dele que precisa para o veterinário. E aí ele chega e o motorista diz para ele assim: não posso carregar animais no cachorro sem a cestinha. Como é que eu vou levar? Ele diz assim: mas como é que eu vou levar? Não sei lá, ele deu um nome lá para a cachorrinha dele. Eu tenho que levar, não sei o quê. Então tá, o fulano pegou aqui, daí pegou o cunhado dele lá, pega aqui esse cusco aqui, não sei o quê. Aí entrou dentro do carro e começa a cantar umas músicas de Galdério, olha, é um espetáculo, Paulinho, e nós fizemos isso sem combinar nada. Assim, tu entra para dentro do carro e vamos embora. O diálogo vai acontecer ao natural, depois a gente vai pro roteiro, escreve, né? Fazer a escrita daquilo que foi falado. Mas a gente fez ao contrário, geralmente tu escreve a história, tu monta o roteiro, depois tu faz as cenas, né? Eu fiz o contrário com ele, né? Porque não, entra para dentro do carro e a gente faz a fala ali e depois a gente transcreve. O Paulinho é um baita artista, né? O Paulinho é uma figura. O Paulo é uma figura, né? Ele que fez, eu sempre conto isso para todo mundo, eu virei técnico de som por causa do Paulinho, né? É mesmo? Porque eu fui professor no Loureiro, eu estava dando aula um dia lá para ele, estava recuperando umas aulas que estavam perdidas lá, e num feriado, e ele levou um violão, estava lá tocando um Legião Urbana lá. E isso era a década de 90, né? Então, naquela época, a gente não tinha essa nomenclatura mais bonita que é técnico de som, né? Técnico de som que cuida da banda. Então, naquela época, os gaudérios, os gaúchos, chamavam de mesário. Mesário? Mesário por causa da mesa de som, né? Então, era o cara mesário. E aí, ele falou chegou para mim assim, porque ele sabia que eu era DJ, fui DJ aqui na cidade há muitos anos, né? Eu fui DJ do Clube Aliança e eventos particulares. E aí, ele disse assim para mim:
Ô, professor, nós estamos precisando de um mesário para nossa banda lá. Eu disse, cara, a única coisa que eu sei fazer com música é tocar disco, né? Tocar disco e montar o equipamento de som, porque eu sou técnico, né? Mas o resto vocês vão ter que me ensinar. E virei técnico por causa dele. Olha só. E aí, cara, a gente... Sabe que quando tu trabalha com prazer é outra coisa, né? Aí tu não trabalha. São as oportunidades, aí tu é feliz, né? E aí fui ser técnico da banda dele, mas assim, ó, era uma banda maravilhosa. Tenho uma saudade daquela turma, porque eles tocavam com alegria. Os bailes eram bailes... Era bem naquela época do fenômeno da Tchê Music, né? Então tinha o Tchê Barbaridade, o Tchê Guri, o Tchê Garotos e o Caraguatá, que era a banda dele, vinha na cola dessas bandas aí. Vinha nessa cola. Vinha junto. Eles só não tinham uma estrutura para poder ter uma gravadora para gravar, que era muito caro naquela época. Mas eles faziam um sucesso tão estrondoso. Vou te contar uma coisa meio fora assim, do nosso assunto, mas que nós fomos tocar... Isso... época que não existia internet, época que não existia telefone celular, não existia telefone celular. E eles lançaram uma música que é de autoria do Paulinho com um outro músico ali que eu não me lembro quem é agora. Eu acho que é do Adriano baterista. Então acho que era o Adriano e o Paulinho que criaram a música alguma coisa faceira, mocinha faceira, prendinha faceira, alguma coisa assim. E ela tinha um refrão que chiclete, sabe? Colava bem no ouvido, assim, colava bem no ouvido. E eles iam tocando na região. Só que eles tinham um grupo de fãs que aonde eles estivessem, eles iam. Então eles já sabiam decorar a música. Olha que coisa interessante. Então nós saímos aqui da região de Esteio, Porto Alegre, fomos tocar em Pinhal. E foi uma das coisas mais legais que eu vi que aconteceu com a banda. CTG lotado. Eles vinham fazendo o repertório deles, né? Daqui a pouquinho o Jackson, que era o vocalista, disse assim, e agora nós vamos cantar o nosso sucesso, nosso lançamento, que em breve estará nas rádios, não sei o quê. Prendinha Faceira. O CTG todo cantou a música. Todo. Lá em Pinhal. Antes de internet, antes de telefone celular. Aí. Então, para mim, na minha concepção, essa banda foi um fenômeno. Foi um fenômeno, porque sem rádio, sem televisão, sem internet, sem telefone, eles faziam sucesso em qualquer lugar. A música deles era conhecida, né? Então, e lá tava tu de... E eu era o mesário. Foi muito divertido, cara. Muito divertido com eles. Tem uma saudade daqueles guri ali. Esse tempo aí durou quanto? Eu fiquei pouco tempo com eles. Eu devo ter ficado 1 ano e alguma coisa com eles, assim. Porque eu tinha outra atividade de trabalho e tudo, né? E começou a conflitar. E era final de semana que eu trabalhava. E tinha o colégio, tinha a faculdade, tinha muita coisa, assim. Mas tu começou como DJ? Eu fui DJ. Eu comecei botando som em festinha. Aqui pertinho aqui. Aqui é a Teodomiro, né? Isso. Na rua de cima é a rua Aristides Stumpf, né? Pois nós morávamos ali, a minha família. E aí minha mãe e meu pai tinham uma garagem enorme lá. E aí eu tinha 12 anos, eu era o tímido da turma. Eu era o tímido. Hoje dá para ver que eu sou meio, né, falador mais demais. Descontraído. Mas eu era o tímido. E o meu irmão mais novo era ele que organizava as festinhas de garagem. Então ele aquelas reuniãozinhas dançantes. E tinha que ser de dia. Porque não podia ser de noite, porque as mães não deixavam as meninas saírem de noite. Tinha que ser de dia. Então a gente fazia a reunião dançante à tarde. A gente usava a garagem da mãe, a mãe deixava a gente usar a garagem. E aí, para mim, como é que eu ia fazer para participar, né? Se eu era o tímido da turma, né? Que eu não dançava, não sei o quê. Aí eu me candidatei a ser o cara para botar música. Olha. Aí virei DJ por causa disso. Aí a partir daí começaram a gostar. Eu com 15 anos eu comecei a ganhar dinheiro botando som. 15 anos já me contrataram para um casamento por 15 anos. Aí era salão aqui, salão ali, salão que nem existe mais aqui em Esteio. No Clube Aliança também? Eu fui para o Aliança. Eu fui como convidado do Jaime Laux, do falecido Jaime Laux, para fazer algumas coisas. Um pouco... mais ou menos na época também que o Gustavo Bacelar e o Matheus Toniolo foram DJs ali. E eu frequentava o Aliança quando o Renato Bombacha e o Jaime Laux eram os DJs, né? E eu adorava, eu ficava lá. Eu não me divertia na festa. Eu ia para a salinha de som lá. Ficava fissurado ali. E ficava vendo eles tocar, eu achava aquilo demais, botar o disco, mixar, falar no microfone. Eu sempre usei muito o microfone para me comunicar com as pessoas. E aí, a partir dali, né, aquela paixão toda por som, juntei com essa história das festinhas de garagem. Quando chegou 89, que deu um estouro, o Mami era o presidente do clube, o estouro da Maquete Pub Bar do Aliança ali. Aí, algumas vezes, eu fiz algumas participações com o Jaime.
Passaram-se os anos, mudou a gestão, tudo. Chega em 97, o Fábio Rockenbach assume a presidência do clube, o Johnny Vieira entra como gerente, e aí eles me convidam para eu assumir alguns eventos do clube ali. Depois eu acabei assumindo tudo, virei o técnico da casa e o DJ. Aí eu fiz uma temporada de final de 97 até 2001 ali. Aí foi aquele período que Esteio teve aquelas festas gigantescas lá, que parava a cidade. O Johnny fazia umas decorações na frente do clube. Sexta-feira 13, Festa das Bruxas, Carnaval de Inverno, Carnaval disso, Carnaval daquilo, outro, festa não sei o quê, 24 horas no ar. Era um espetáculo, assim, foi um período muito legal da minha vida também. E eu não sou um cara, é uma coisa muito engraçada. Quem me conhece aqui em Esteio acha que eu sou... Eu não estou estourando tempo aí, né? Não, tá tudo bem. Tá bem tranquilo. E acho que eu estourei, assim, 11 horas. E aí, eu não sou um cara de frequentar festa. Para falar bem a verdade, eu não gosto de festa. É estranho, né? É estranho isso, eu não gosto de festa. Mas o que eu gostava de fazer era divertir as pessoas. Sabe? O que me deixava feliz era divertir elas. Era ser um motivador ali. O que eu fazia festa ali, acontecer. Eu largava aquela música, o pessoal mão para cima, pulando, se divertindo. Aquilo me realizava, né, cara? E aí eu tenho muita gente que me encontra, às vezes, por aí, diz assim, Jairo, eu noivei com a minha mulher na tua festa. Eu conheci a minha mulher na tua festa. Eu comecei a namorar lá. Que legal. Legal. Aí tem gente que acha que eu morri também, né? Uhum. Eu chego aqui em Esteio, às vezes, tu não tinha morrido, hein? Bom, nós vamos no intervalinho, rapidamente. Estamos conversando com Jairo Mendes, esse cara aqui fantástico, vocês estão conhecendo agora, e esse projeto que vai dar tudo certo em 2022, a gente vai empurrar isso e com a força de vocês, ainda com a audiência de vocês, isso vai acontecer bem mais rápido, com certeza. Agora 11 horas e 2 minutos, hoje quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Deixa eu perguntar para você, como é que está a sua visão? Para perto, para longe, está enxergando bem? As coisas estão meio ofuscadas, desequilibrado, não está nítido a sua visão? E óculos de sol? Você sabe que nós temos um verão aí que é uma estufa, né? Então, falando de saúde visual, Ótica Reis, lente de contato, lentes para óculos multifocal, monofocal, bifocal, para perto, com antirreflexo, com proteção raio UV anti-risco, armações lindas, modelos infantis, masculino, feminino, óculos de sol. Dá um pulinho lá na Ótica Reis, na Rua Rio Grande, 1032, esquina com a Avenida Padre Clarete, no centro da cidade de Esteio. Ótica Reis que atende de segunda a sábado, das 8h30 da manhã até às 18 horas. E também uma grande promoção que a Ótica Reis está promovendo para todos vocês. Qual é a visão, qual é a característica que você tem do Natal? A promoção Frase de Natal. A Ótica Reis quer saber de você qual é a sua visão do Natal. Entre na página da Ótica Reis, deixe lá a sua frase e você vai concorrer a prêmios. Vale brindes no valor de R$ 180 em compras. O sorteio vai acontecer na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, lá na Ótica Reis. Então, entra lá na página do Facebook da Ótica Reis, deixe a sua frase de Natal e boa sorte. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. Eu quero mandar um grande abraço também para o Rodrigo Collet, que é o gestor geral Sapucaia, Esteio, Canoas e Cachoeirinha da Sicredi, a agência que inaugurou na última sexta-feira, é a agência mais nova do Sicredi no estado do Rio Grande do Sul. São mais de 2.000 agências no Brasil e 5.400.000 associados. Eu, particularmente, fico muito feliz de ter o Sicredi como nosso apoiador aqui, o nosso patrocinador no programa Fala Cidade. São mais de 100 anos o Sicredi, que é da nossa terra, lá de Nova Petrópolis, Serra Gaúcha, e agora com essa nova agência, uma agência linda. E para você que deseja cuidar então do seu futuro, Cooperativa Sicredi. Aqui o seu investimento rende um mundo melhor. Um abraço também para a Luciane, que é a gestora de comunicação do Sicredi no estado do Rio Grande do Sul. E também o pessoal da Cooperativa Sicredi União Metropolitana, que tem inúmeros projetos, inclusive um dos projetos aqui em Esteio, Lions Clube, aqui do Parque de Exposição,
que é justamente um trabalho social que o Sicredi faz, adequando ali cadeira de rodas para as pessoas que precisam. As pessoas vão até esse banco de empréstimo de cadeira de rodas com a participação aí da entidade do Lions, do Parque de Exposição, Lions Centro aqui, e a pessoa pode usar essa cadeira de roda o tempo indeterminado até que ela realmente se recupere bem, e depois ela se recuperando, não havendo mais a necessidade da cadeira de rodas, ela faz a devolução. O projeto Desenvolvimento Social da Sicredi União Metropolitana. São duas coisas, né? O Sicredi é o banco, a cooperativa, então por isso a gente fala o Sicredi, mas quando se fala da cooperativa e do trabalho social é a Sicredi União Metropolitana, que tem feito aí um belíssimo trabalho. Parabéns, Sicredi. Aqui o seu rendimento rende um mundo melhor. Nós vamos ao intervalo, já voltamos com todos vocês. 3 minutinhos, já volto. De volta com todos vocês. Programa Fala Cidade, juntos fazemos o bem, que vai ao ar segunda, quarta e sexta, a partir das 10 horas da manhã, sempre ao vivo com todos vocês aqui pela Rádio e TV Jornal Destaque. 11 horas e 9 minutos, hoje quarta-feira, dia 15 de dezembro. Lembrando que agora nós estamos com 26 graus. Hoje amanheceu o dia aí com 22, a máxima vai a 29 graus. Tem aí uma previsão de parcialmente nublado, hein? Amanhã, quinta-feira, a mínima 21 e a máxima 29. Sexta-feira, a mínima 19 graus e a máxima 28. A previsão do tempo final de semana, sábado, a mínima é 18, a máxima 29 graus. No domingo, ensolarado, a mínima 19 e a máxima 32 graus. Essa é a previsão do tempo. Quero mandar um grande abraço também para Marta Veleda, lá de Gravataí, que está nos acompanhando. Bom dia Marta, obrigado aí pelo carinho. Irinês Helena, bom dia, sempre agradecendo a Deus pela vida e pelos cuidados que tem conosco todos os dias. Obrigado pela mensagem, dona Irinês, e pela audiência. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês, hein? Rádio e TV Jornal Destaque, programa que acontece então segunda, quarta e sexta a partir das 10 horas da manhã. Hoje aqui nos estúdios da Rádio e TV Jornal Destaque estamos recebendo o Jairo Mendes com esse baita projeto e vamos contar aí com o seu apoio, porque como que você pode já contribuir com isso que o Jairo aqui está conversando conosco hoje? Você já pode compartilhar esse vídeo. Já pode compartilhar, né? Além de curtir, além de comentar, compartilha aí com os teus amigos. Você pode copiar o link também e mandar pelo WhatsApp. Muitas pessoas vão acompanhar, porque é exatamente isso que o programa propõe. Fala Cidade, juntos fazemos o bem. Essa é a nossa missão, né, Jair? É isso aí. Com essa tua frase aí, foi, como eu falei no começo da entrevista, inspiradora para que a gente começasse a ter essas ideias para poder trazer, né, para a cidade. E Jean, eu queria te agradecer demais, eu sei que eu falo demais, né? Eu estourei o tempo, mas eu queria te agradecer demais a oportunidade assim, de poder ter estado aqui contigo, né? E estava lembrando agora assim, das nossas conversas anteriores, tudo. As conversas que eu tive com outras pessoas que foram grandes políticos aqui em Esteio, que hoje administram as carreiras dos novos políticos que estão por aí, que são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, sempre falam nos filhos. Uhum. Isso é uma coisa que eu sempre percebi, eu te falei isso na entrevista, né? Exato. Quando a gente esteve lá no nosso canal lá, que eu observo isso, eu observo essa questão da preocupação com a família, né? E para mim o grande cidadão é aquele que tem como seu esteio, como sua base a família. Se ele não tem uma família bem formada, bem organizada, com os valores e princípios todos certinhos, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho na sua vida profissional, na sua vida social, né? Então a gente vê quando tem pessoas de valores fazendo alguma coisa, fazendo bem, uhum, né? Fazendo bem, exatamente por causa dessa formação familiar, assim, né? Quando tu consegue formar a tua família, né? Espero que esteja tudo bem. Foi a tua esposa que sofreu o acidente? Não, foi minha sogra. A tua sogra? Foi minha sogra. Ah, tá. Então tá tudo bem com ela? Minha sogra, eu falei pro Jairo, essa entrevista de hoje era para ser na segunda, mas a dona Elaine, que está em casa aí se recuperando, de domingo para segunda, por volta das 3 da manhã, teve uma queda, bateu o ombro, quebrou a clavícula,
né? Então agora está lá, vai ficar de quarentena, literalmente quarentena, 40 dias de tipóia. Né? Então a gente não conseguiu realizar o programa na segunda-feira, mas por isso que está sendo hoje. Mas graças a Deus está bem. Tudo certinho. Está né? tudo bem. Então, juntando todos esses pensamentos aí, todos que faz a gente ficar empolgado e afim assim, de levar isso, né? Essas sugestões para as pessoas. Então, aqui em Esteio a gente depende fundamentalmente da iniciativa dos gestores públicos, dos empresários e da comunidade como um todo, né? Então, se todo mundo abraçar essa ideia com carinho, né? Exato. Com carinho enorme, isso vai funcionar, isso vai trazer frutos. A gente não pode pensar na cidade só de 4 em 4 anos, né? Se o gestor público se elege e faz projetos pensando que daqui 4 anos ele vai fazer campanha de novo, Esteio não anda, a cidade não anda. Né? Ele tem que pensar no futuro, ele tem que pensar que daqui 30 anos ele vai poder olhar para trás e olha o que eu construí, olha o que eu fiz por essa cidade. Né? Então a gente tem gestores bons aí. Eu sou de uma época que nós tínhamos uns políticos que estavam sempre se revezando no poder, era praticamente sempre os mesmos, assim, né? Aí entrou a Frente Popular aqui em Esteio. Foi naquele período em que a esquerda estava vindo com tudo para tentar mudar, foi na década de 90, né? E aí eu me lembro que a gente se encheu de esperança naquele momento lá, pensando, não, agora vai, né? Agora Esteio se desenvolve, vai. E aí um grupo foi, outro grupo entrou num sistema assim de clientelismo, tipo assim, não, eu estou fazendo eleição para encher a minha turma lá no secretariado de cargos, e aí tu coloca cargos só para pagar votos, e aí quando tu bota alguém só para te pagar teus votos, os votos que ele conseguiu para ti, ele chega vazio, ele chega sem conteúdo, sem projeto, né? E eu sempre escuto isso de grandes políticos, inclusive de gente da esquerda. Eu escuto de gente assim, ó, tu tem que ter projeto, tu tem que ter alguma coisa para te fazer para essa cidade melhorar. Exatamente. Né? E a gente vive nesse movimento, né? A gente não pode ficar numa cidade parada esperando o tempo passar. A gente tem que evoluir, acompanhar a evolução, a tecnologia, né? Eu tenho um treinador, vamos dizer assim, ele é um preparador de pessoas, que a gente tem um projeto que a gente vai começar a desenvolver agora em 2022, e por coincidência ontem eu passei 9 ou 10 horas com ele. Uau! Ele inverteu todas as minhas chaves, assim. Ele mexeu em todas as minhas chaves. E ele falou muitas verdades lá, sabe? E tudo muito a ver com isso que nós estamos conversando aqui agora. Né? Por exemplo, nós entramos no assunto de lamentar muito, no condomínio onde ele mora, tu entra assim, do lado esquerdo tem uma lojinha. Lojinha de compra, tipo uma lojinha de conveniência de posto. Conveniência. Aí tu entra ali, não tem ninguém atendendo. Tu ali pega o teu material, tudo, passa no leitor de cartão lá, sei lá, qualquer coisa, na tua chave, e vai debitado da tua conta lá direto. Lá. Olha só. Não tem ninguém atendendo. Ele disse assim, ó, por um lado, muito legal, por outro lado, lamentável, porque tu está tirando emprego de alguém. Né? Daí eu fico pensando assim, ó, realmente é. Mas, por exemplo, assim, na minha época, anos 80, quando eu fui estudar eletrônica no Cristo Redentor, a minha profissão era a profissão mais badalada daquela época, que seria o TI de hoje. Hoje, o técnico de TI formado em faculdade, ele escolhe o salário dele. Olha que coisa legal. Tem cara que recusa salário de 22 mil reais. Claro, tem TI que ganha 10 mil, mas tem TI que recusa salário de 22, ele quer 30, ele quer 40, dependendo de onde ele vai trabalhar e o potencial que ele tem. Né? Na minha época, era mais ou menos assim, não era nessa proporção, mas era mais ou menos assim. E o que tinha na minha época? A gente tinha o técnico eletrônica para fazer a mesma coisa que o TI faz hoje, tá? Nós tínhamos o técnico eletrônica, o digitador, o programador e o analista de sistemas. E hoje é um cara só que faz tudo isso. Entende? Então, assim, ó, as coisas evoluem. Exatamente. Eu fiz curso de datilografia. Tinha um certificado ainda. Ia para o currículo. Eu fiz curso de datilografia porque existia o datilógrafo. Exato. Né? Hoje nós não temos mais essa profissão. Então, o que a gente tem que fazer? Educar nossas crianças. A gente tem que educar nossas crianças, a gente tem que educar os nossos adolescentes, a gente tem que criar oportunidades para elas. Né? Então, assim, humildemente, eu vim com essa ideia. Muito bacana. Eu te agradeço imensamente que tu abraçou isso com o maior carinho. Né? Tenho certeza que é a tua bandeira agora também. Né? E dando essa oportunidade para a gente poder falar sobre isso.
Agradeço a ti novamente, agradeço ao Destaque, na pessoa do seu Miguel Luz, de dar essa oportunidade para a gente poder falar sobre isso e quem sabe daqui a alguns anos colher os frutos de um projeto bonito, bem feito, que vai dar oportunidade para as crianças terem ocupação, poderem descobrir profissões e saírem do risco de conviverem com traficantes ou com gente que quer fazer mal para eles. Né? Te agradeço muito, Jairo. Queremos te agradecer a participação. Tenho certeza que o pessoal de casa aí vai compartilhar, vai comentar. O programa é ao vivo, mas fica gravado, então tem muita gente que vai acompanhar na parte da tarde, vai acompanhar à noite. Já fica aí o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. E as portas do programa Fala Cidade, Rádio e TV Jornal Destaque estão abertas para que a gente possa ir acompanhando, né? A gente pode dizer que hoje, nessa entrevista, é o start, é o ponto inicial, mas a gente vai ir ao longo dos dias, das semanas, dos meses, nós vamos acompanhando esse desenvolvimento desse projeto e com certeza vai dar muito certo. Parabéns aí pela tua iniciativa, né, de trazer isso para Esteio e por que não dizer aí para o Rio Grande do Sul que seja aí um expoente para muitas cidades no que diz respeito a todas as áreas se envolver, e a gente vê exatamente isso, essa gurizada, essa geração aí que muitos sem oportunidades, né, mas que são cheios de talentos. E vou abrir um espaço aqui, todos aqui de Esteio sabem, eu já falei isso algumas vezes, não é só um dos meninos, mas eu vou falar em especial desse menino. Tem um garotinho aqui que fica na sinaleira aqui de Esteio, e ele tem uma habilidade que ele pega as madeirinhas assim, ó, e ele fica assim, ó. Então você que é de Esteio já sabe o que eu estou falando, já sabe desse menininho. Ele tem 16 anos e ele tem uma habilidade para fazer o malabarismo com 2 pedaços de madeira. Ele tem uma habilidade muito grande, mas ele é dependente químico. Então, eu já falei aqui em outros momentos, ele desenvolveu essa habilidade para se apresentar ali para os motoristas em 2 minutos, que o sinal fica fechado, para depois correr de porta em porta na janela dos carros para receber alguns centavos. Centavos esses que ele vai juntar R$5 e vai atravessar a calçada correndo para comprar uma pedrinha de crack, né? E aonde ele volta para sustentar. Ou seja, por falta de iniciativa, por falta de apoio social, educacional, família, ele desenvolveu a habilidade. Ele tem um talento. Só que, infelizmente, esse talento é para ir para um caminho errado. Então, projetos como esse que o Jairo está trazendo hoje, e tantos outros que existem, que podem fazer com que esse menino e tantos outros, né, saiam do caminho do vício e também não entre e tenha o futuro aí uma grande profissão. Sempre nós vamos apoiar projetos assim. Eu quero colocar para Esteio no programa de hoje, tu que está aí acompanhando agora e tem uma ideia, tem um projeto, né? Às vezes são coisas simples que a gente comenta aqui no programa, até como uma receita, né? Tem aquele prato lá que tu gosta de fazer, aquele doce que tu gosta de fazer, manda para cá, nós vamos divulgar, porque vai ajudar alguém, vai ajudar tantas quantas mães, mulheres, donas de casa que gostam de fazer comida, quer fazer algo diferente e não sabe. É uma coisa simples. Tu está do outro lado da tela, tu tem muitas qualidades. Não é só olhando para os teus defeitos. Defeitos e erros todos nós temos, falhas todos nós temos. Errar um caminho todos nós erramos, mas tu tem uma qualidade, tu tem uma semente do bem dentro do teu coração, e se tu entender que essa semente ela precisa de água, e essa água vem de atitudes boas, então tu acaba sendo um incentivo e vai contagiando outras pessoas. Quero agradecer a sua participação, quero pedir mais uma vez para tu compartilhar, quero agradecer o Jairo aqui de coração, e estamos juntos aí nessa missão. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos vocês, vamos ficando por aqui, e não esqueça, Fala Cidade, juntos fazemos o bem. Um beijo no coração e um abraço da sua família. Até lá!